Eles venderam tudo que tinham, saíram no Rio de Janeiro e recomeçaram do zero em Foz do Iguaçu. De vendedores de empadão a donos de canais de sucesso no YouTube. Hoje, depois de 7 anos no digital e 3 anos de channels, são a prova viva de que coragem e persistência constroem liberdade. Se prepara, porque tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste na internet, sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast. Channels Cast hoje especialíssimo. Eu estou com um casal. Vocês sabem que eu gosto de entrevistar casais que trabalham juntos, é sensacional. E hoje eu estou aqui com esse casal. Eles já apareceram aqui em um Channels Cast 2 anos atrás. Olha só, eles estão há muito tempo no game. Vamos conversar sobre muita coisa boa aqui, muita chave será virada. Papel e caneta na mão, ou um gravador aí, ou já salva no assistir depois também, mais vezes, porque o nosso papo hoje aqui, ó, é lá em cima. Senhoras e senhores, recebam aqui os meus amigos Ramana Costa e Heraldo Neto. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, prazer, eu sou Ramana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, uma honra estar aqui participando com você agora também, né? E é isso aí, vamos pra cima. Boa, boa. Olha só, primeira vez vocês participaram, o Cassiano estava aqui, né? O Cassiano que ainda. Aí eu falei com ele, Casi, na época era o podcast ainda. Ele falou: não, já era Channelscast já, mas não era Channelscast, era podcast. Podcast na época. Isso então foi 2023, né? 2023, então. Vocês já estavam, então, nível de Channelscast, né? E agora, 2 anos depois, a gente está aqui de novo. Por que estamos aqui de novo? Até para falar com a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, porque Ramana e Heraldo estavam no nosso evento presencial da Channels, que aconteceu 10 dias atrás, lá em Floripa, né? O Channels Experience. Eles também estavam no iate, certo? Inclusive a Ramana também falou com a gente lá no Channelscast do iate. Quem não assistiu, assiste lá depois, Channelscast do iate. Incrível, só insight interessante. E aí, eu falei, Ramana, Heraldo, vocês têm que conversar com a gente de novo. Tem muita coisa que eu pessoalmente quero perguntar a vocês, destravar algumas coisas, crenças. Hoje o papo vai ser aqui, ó, cabeça, beleza? É um nível mais acima. Vocês já viram que a Channel está entrando num momento agora que a gente está subindo o nível, então hoje aqui também é um marco. Hoje vai ser um Channelscast muito, muito, muito bom. Meus amigos, eu gosto sempre de entender como é que os meus convidados chegaram até aqui hoje. E eu sei que vocês já me falaram, vocês só do YouTube estão há 3 anos, só que vocês já tiveram outras empresas antes. Eu quero que vocês contem pra gente aqui, tá? Então, o que vocês quiserem soltar pra gente, o que vocês faziam até hoje, o que vocês fazem hoje, conta pra gente aqui um pouco da história de vocês. Nós já estamos no digital, tem 7 anos, né? A gente começou com e-commerce, né? Fazia dropshipping também. Foi por três anos, né? 4 anos, né? 4 anos no e-commerce, né? Assim que a gente chegou em Foz, a gente começou a empreender já. A gente sempre teve a ideia de realmente empreender, né? Trabalhar pra gente mesmo. Começamos vendendo empadão aqui, né? Sim. A gente Empadão. saiu Sim, a gente, quando saiu do Rio, a gente veio para cá, né? Já com essa ideia de empreender também, né? Mudar de vida e etc. E a gente veio na cara e na coragem. A gente veio sozinho, né? Então foi tudo do zero. Então a gente começou vendendo empadão, porque a gente pensou, né? O que que a gente pode fazer no momento, né? E na época foi uma coisa que eu vi que realmente aqui quase não tinha. E eu falei, gente, mas lá no Rio é tão comum, né? Aí eu falei, então vamos explorar isso aí. Aí a gente começou explorando isso, né? Então, na época, a gente morava num bairro bem isolado, né? Ali naquela época eu cheguei também a distribuir currículo e foi muito louco, né? Porque isso eu já estava com essa ideia de realmente empreender também, né? Só que ali na correria, você sabe que você também tem que viver, tem que pagar conta e etc, né? Então, eu comecei a distribuir currículo, porque na época eu também tinha acabado de me formar. Aí eu fui para uma entrevista, etc. E no dia que eu fui, estava chovendo muito. Estava chovendo muito, muito mesmo.
E eu não sabia andar na cidade, né? Porque a gente tinha acabado de chegar. E o bairro que a gente morava, ele era em volta de plantações. Então não tinha ponto de ônibus perto, a gente tinha que andar muito para chegar no ponto de ônibus. E aí, aquilo para mim foi como se fosse um filme na minha cabeça. Quando eu entrei no ônibus e eu me vi naquela situação, sabe? O quanto que eu tinha que andar para ir para o ponto de ônibus, e etc. Várias coisas foram passando na minha cabeça. Então, ali, eu orei muito a Deus, né? Porque eu sabia que não era aquilo que eu queria. Então, mas foi muito bom, porque no mesmo dia a gente teve outras surpresas também. Então, a partir dali, a gente decidiu que, de fato, a gente queria empreender. E aí a gente começou com o Empadão. E nesse bairro que a gente morava tinha grupo de WhatsApp. Então, a gente começou a divulgar pelo grupo do WhatsApp, Do bairro? que a O gente bairro vendia tinha o empadão. grupo do WhatsApp? Tinha grupo do WhatsApp. Aqui é muito comum, inclusive. Caramba. É sério, aqui é bem comum. Complicando, né? Aí as famílias fazem, cada um faz uma coisa diferente, né? E nossa ideia foi realmente pegar algo que não tinha aqui Que não tinha. e trazer, né, pra cá. E ali já começou a jornada ali, né? E assim que a gente começou, de verdade, é uma coisa que muda muito, sabe? Parece que é uma chave que vira. E é muito louco, porque a gente começou a Ah, anunciar e foi vendendo, vendendo, vendendo. Assim, eu realmente não imaginava que ia ser rápido assim, né? E dali a gente começou a fazer. E quando a gente chegou aqui, os nossos móveis e tal, era tudo segunda mão, né? Porque a gente não, na época a gente não tinha condições e tal. E eu lembro que a gente tinha uma geladeira pequenininha, né? E aí eu fiquei pensando, gente, como que a gente vai fazer com essa demanda? Porque assim, não cabe nem na geladeira. Que era uma geladeira pequenininha, né? Daí a gente começou a investir. A gente comprou uma geladeira, foi bem legal. E só que ali a gente percebeu que não era assim, era muito bom, dava retorno, etc. Só que para escalar, acabava entrando no estágio que a gente não queria, que era você depender do físico, a gente teria que alugar um local e etc. E isso não era muito o que a gente buscava. A gente sempre tentou buscar algo que não dependesse do físico, né? Justamente para a gente ter essa liberdade geográfica também. E até porque a nossa família é do Rio, né? Então ficaria complicado para a gente ir para o Rio e etc, né? Então ali a gente teve que fazer uma escolha. Ou a gente continuava, porque estava bom, daria para continuar, expandir, etc. Ou a gente partia para outra coisa. Aí foi aí que a gente começou a buscar outros meios na internet, e-commerce, a gente viu afiliado, a gente buscou um monte de coisa. A gente começou com uma afiliada, só que a gente viu que também não era muito o que a gente queria, e a gente sempre foi muito do feeling, né? Então, se a gente vê que tem um negócio, a gente só vai fazer se a gente se identificar. Se a gente não se identificar, não tem. Então, a gente já foi para o e-commerce, deu muito certo também. A gente foi pro drop, né? A gente teve muitos resultados. Só que ainda assim, depois que veio a pandemia e etc, né? A gente também ficou em outro limiar. Que a gente ficou pensando, poxa, é um negócio muito bom ali, estava dando retorno, etc. A gente já tinha uma equipe legal também. Só que não dependia de muitos fatores externos. Então, para a gente não foi viável, né? A gente começou a perceber que tinha muitas variáveis e que fugia completamente do nosso controle, né? Então, ali a gente já quis partir para outro negócio. Aí foi quando a gente também já tinha ideia do YouTube, né? A gente já pesquisava e tal, mas a gente não, sinceramente, eu particularmente, eu não imaginava que era essa exponencialidade toda. Eu sabia que era uma coisa que dava certo, muita gente vivia disso e vive até hoje, né? Só que na minha cabecinha não era algo assim tão absurdo. Eu já sempre quis ir pro YouTube, né? Porque até mesmo na época do Drop, né? Apesar de ser muito bom também e depender de muitos fatores externos, via também que o YouTube ele te proporcionava um pouco mais de liberdade, né? Até mesmo uma renda passiva, né? Porque um vídeo que você faz, ele continua te rendendo por muito, muito tempo. Então, eu sempre, além de eu sempre usar muito e consumir muito YouTube, né, para estudar, para ver conteúdo sobre marketing, sobre tudo, né, na verdade, mentalidade, sempre gostei muito. Aí eu comecei a estudar também, mesmo na época do e-commerce, como era o modelo de negócio do YouTube. Então, mesmo nessa época, já vim estudando muito, né? Principalmente o conteúdo lá de fora, YouTube é tu mesmo, que o pessoal fala, né? Então, sempre foi, acabou sendo uma vontade, né? Inclusive, até mesmo na época que a gente começou no e-commerce, o YouTube também era uma opção, né? Apesar de não ser, na época, tão divulgado como negócio, assim,
Isso começou um pouco mais depois, né? Mas eu já via que tinha um potencial ali, né? Então, aí foi isso, a gente foi estudando, né? E dessa vez a gente decidiu entrar e a gente fez. E aí vocês entraram no modelo, quer dizer, vamos lá, vocês entraram no YouTube e já nesse modelo de negócios de canais anônimos, vocês chegaram a usar o YouTube para impulsionar as vendas do e-commerce de vocês? Não, já Não, foi direto para canais anônimos. Porque ali, logo depois da pandemia, a gente decidiu que a gente precisava de outro modelo de negócio, que ele fosse escalável, né? Que não dependesse de fatores externos, né? Com tanta coisa assim, né? E que realmente gerasse ali uma renda passiva também, né? Então, inclusive, a gente tem um quadrozinho que a gente escreve ali alguma. É como se fosse o quadro da imaginação, né? Então a gente Boa. coloca ali alguns desejos e tal, algumas coisas, e um deles estava ali, YouTube Automation. E que louco, né? Porque e aí a gente começou a estudar sobre isso, né? Daí a gente resolveu encerrar a empresa, né, do e-commerce, etc. A gente encerrou ali porque a gente via que não fazia mais sentido pra gente, né? Daí a gente começou a estudar cada vez mais o YouTube e a gente também já conhecia o Cassiano também, por outros grupos, outros meios a gente já conhecia, até mesmo antes ali da Channels, né? Então, a gente já acompanhava ali um pouco a história dele. E daí, quando a gente encerrou essa empresa do e-commerce, o Cassiano tava fazendo muitas lives, né? Que era, acho que perto de época de Black Friday, se eu não me engano, ele tava fazendo muitas lives no Instagram. E ali, quando ele começou a fazer as lives, eu não sei te explicar, foi um negócio que bateu. É um negócio que, não sei, eu falei, gente, ele tá falando, é comigo. Parece que ele tá gravando aqui a live pra mim. Porque muita coisa ali que ele falava, eu me identificava, e até hoje me identifico, né? A questão que ele fala muito da espiritualidade, etc., mentalidade. E ele falava uma coisa ali que me marcou muito, que era a questão de o que você faz, você precisa ajudar as pessoas e você tem que gostar daquilo que você faz, você tem que vir daqui de dentro, né? E aquilo passou um filme na minha cabeça, que eu fiquei pensando, nossa, o e-commerce ele não me gera esse sentimento todo, né? E eu sinto que dá para fazer mais, dá para você ajudar mais as pessoas. Embora ali no e-commerce a gente também trabalhava muito com e-mail marketing também, e a gente gerava muito conteúdo de ajuda, né? Da forma que a gente podia ali para os clientes, né? Então a gente sempre tentava agregar algo, né? Não só vender. Isso marcou muito para mim. Eu falei, poxa, eu acho que a gente pode fazer mais. Não é só dinheiro, sabe? Por mais que você queira um negócio que ele é rentável, escalável, etc., mas nem tudo é dinheiro, né? E o Cassiano, até hoje, ele fala bastante nessa questão de dar e receber, né? E aquilo marcou para mim. Eu falei, poxa, eu queria um negócio que eu pudesse ajudar mais, contribuir mais e ainda assim também receber por isso, né? Porque nada mais justo, né? Então, foi aí que a gente começou. E aí ele já abriu ali carrinho, eu já fiquei doida, eu falei, agora. E aí, na época, ele falou comigo, né? O Heraldo, ele falou, amor, vamos fazer? Aí eu falei, ó, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer só se for para dar certo. Se não for para dar certo, eu não vou fazer. Não vou, entendeu? Eu falei, só vou se for para dar certo. E aí foi, aí a gente já entrou com os dois pela porta. Já fazendo, focado, estudando, e foi muito bom, graças a Deus. Boa, boa. A gente vê que a gente está conversando com uma galera de outro patamar aqui, outro nível, quando já manda uma dessa. A gente entrou para vencer, a gente entrou para ganhar. Ou é para ganhar ou nada. Muito Sim, bom. Vocês já entraram. O que eu quero entender é o seguinte: vocês focaram então 100% já nos canais anônimos, esqueceram o 100%. e-commerce, os outros esqueceram. O que vocês tinham Sim, guardado de renda, focaram tudo então nos canais sim. anônimos. a gente foi finalizando, né, realmente as pendências da outra empresa, né, e tal. Foi finalizando os negócios que a gente tinha, a gente conseguiu manter algumas coisas ainda, né? Mas o nosso foco realmente era resolver toda essa situação e partir 100% para o YouTube. Nessa outra empresa, né? A gente foi logo depois também dessa questão da pandemia, etc, né? Aham. Então ali a gente passou por alguns conflitos, né? E a gente tinha uma equipe também, então também não dava para fechar assim, né? Tchau, todo mundo, né? Então a gente foi mantendo ali por um tempo, né? Ajudando a galera também que estava com a gente, né? Claro.
E daí a gente foi avisando e finalizando a empresa ali, né? A gente já foi finalizando as atividades devagar, foi diminuindo, até um ponto que a gente fechou 100%. Aí, quando a gente fechou, a gente já estava pensando no próximo negócio, mas ali a gente já fechou para ficar full time no YouTube. Boa. Eu quero pegar esse gancho que você falou sobre transição, conflitos, porque eu acho que tem muita gente também que assiste a gente aqui, que às vezes está passando por esse momento, ou inevitavelmente vai passar por esse momento, do tipo, cara, eu quero investir aqui agora nesse modelo de negócio, os canais anônimos, né? Que é para mim, só que, sei lá, eu tenho um trabalho, CLT, ou sei lá, muito atarefado. Só que vai chegar um momento, então, de decisão, igual vocês tiveram, né? Poxa, e-commerce não mais, agora focar aqui no YouTube. Eu quero saber o que vocês sentiam nessa época, de fato, tipo, no coração era tipo, muita ansiedade, era medo, porque transição nunca é fácil, assim, não vou falar que nunca é fácil, ela traz desafios. Você disse a palavra conflitos, né? Eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui um apanhado sobre como vocês estavam, como era essa situação, assim, psicologicamente e sentimentalmente, nessa época da transição aí, do que, segundo você disse, desses conflitos que aconteceram. Inicialmente foi mais assim, uma questão de encerrar a empresa, né? E resolvendo esses conflitos, né? Foi bem complicado, Foi depois ali da pandemia, né? depois da pandemia, né? E naquela época ali, muita coisa mudou, né? Então, o mercado como um todo mudou, inclusive o digital, né? Então, muita coisa mudou. A atenção das pessoas era em outros pontos, muita coisa ele mudou. Então, quem não conseguiu realmente surfar essa situação toda, tiveram muitos negócios que quebraram, né? Tanto até físico também, etc. Então, a gente tinha que se adaptar à situação. Essa foi uma das situações mais delicadas ali naquele momento, né? Mas a gente conseguiu reestruturar tudo para poder a gente estar apto a surfar esse momento, né? Porque senão a gente também teria fechado, não ia ter o que fazer. Mas ali a gente conseguiu dar uma volta por cima, mas ainda assim algumas coisas foram ficando, né? Pendências e tal, questão de volume também, né? Negociações. Então, porque o Drop ele trabalha com isso, né? Com essa intermediação de negócios, né? Então ali foi a dança ali, a dança das cadeiras, né? A margem também, a gente viu a margem diminuindo cada vez mais, né? Sim. Esse acabou sendo o momento mais delicado. Mas assim que a gente viu realmente essa live do Cassiano e a gente decidiu ir para o YouTube, parece que toda dúvida passou, né? A gente decidiu, tudo passou, essa dúvida inteira, porque a partir do momento que você decide, você tem certeza que aquilo dá certo, nada mais importa. Então a gente realmente foi e fez dar certo. Ali o sentimento era de, antes da gente ver a live, né? Era um sentimento de busca, podemos dizer assim, porque a gente buscava algo maior. Não maior necessariamente de dinheiro, não essas coisas, mas algo maior, algo que fosse voltado também ao nosso propósito, né? Então, porque eu queria um negócio que a gente pudesse se sentir mais leve, se sentir bem, fazendo as coisas e tal, porque situações delicadas sempre vão existir em qualquer tipo de negócio. Você sempre vai ter. A cada passo que você dá, né, quanto mais você evolui, você não deixa de ter essas situações, só que elas vão modificando, né? Vão de outro nível. Então, ali pra gente era um sentimento muito de busca, sabe? Busca de propósito, busca do que fazer ali naquela situação. E quando a gente decidiu o YouTube, realmente era, não sei, acho que foi uma paz. Entendi. A gente decidiu, então já tá certo. Já decidiu, já foi. Próximo, entendeu? Tipo, próximo, e agora? Era mais ou menos assim. Entendi. Então, é meio que antes de tomar a decisão, existia o sentimento, a ansiedade, medo, mas depois que tomou a decisão é como se tivesse tirado o caminhão das costas. É isso que você está falando? Sim, 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 exatamente. sim. Boa. Eu não diria medo, mas talvez uma ansiedade. É porque Ansiedade, né? ali, para quem já trabalhou no digital ou trabalha até hoje, a gente vai criando, como é que eu posso dizer? A gente vai criando uma casca, sabe? A gente vai ficando casca grossa. Então, ainda mais ali, por exemplo, no Drop, que a gente já trabalhou com muita coisa, né? A gente já trabalhou com construção de página, tráfego, tudo que você possa imaginar. Então, ali, a gente sabia que o YouTube era bom. A gente sabia que dava certo aquilo, né?
até por estudos também, mas eu acredito que realmente o interno, sabe? É que a gente trabalhava muito interno. Então, pra gente, era meio que só faltava aquela decisão. Só faltava isso. Porque o resto a gente já sabia que se a gente se propor a fazer, não tem erro. Independente do que seja, não tem erro. Se você decidir, tá decidido. Agora você só tem que partir para ação. E eu também acho que esse foi um dos fatores mais decisivos, né? Porque quando você começa um negócio ou alguma coisa com ansiedade, né? As coisas tendem a não dar certo porque você acaba não pensando claramente, né? Então, a partir do momento que a gente decidiu, a gente sentou, estruturou tudo, né? Estudou também, a gente já vinha estudando um pouco, e a gente estruturou tudo, todo o nosso conhecimento também, e a gente só fez, né? Inclusive, nessa live, o Cassiano até falava, né? É só fazer vídeo, né? Então, a partir desse momento, Isso aqui tem uma fala. Gurizada, é só fazer vídeo. Então então, isso ficava muito na nossa cabeça. sim, a gente só sentou, realmente, estruturou com uma estratégia e fez vídeo. E fez vídeo, boa. Quer dizer, porque é Nesse, dessa. Fala aí, fala aí, fala aí. ele também, no início, falava muito, né, o tempo de monetização. Então, ele dava para canais internacionais, né, nacionais, uma média maior, né, que é o tempo normalmente comum de monetizar, às vezes 6 meses, né, depende muito. Então, a gente já estava com essa tranquilidade, a gente não estava ansioso para que isso acontecesse. A gente sabia que ia dar certo e a gente só fez, né? E também tinha um detalhe que era assim, ele falava muito, ó, tem casos, mas aí são aliens, né? Que acontecem de monetizar antes. Tem gente que consegue monetizar com 30 dias, né? E etc. Mas tudo varia, né? Aí eu falei assim, amor, a gente vai monetizar antes dos 30 dias. E eu não quero nem saber. Aí ele falou, que isso, amor? Eu falei, não, vai ser antes dos 30 dias. Então, tudo nosso já estava alinhado, principalmente o interno, que eu acho que eu diria que é o ponto principal. Eu acho que é muito além da técnica, sabe? Porque, por exemplo, ali na Channels, né, a gente tem todo o passo a passo. É uma coisa que você já tem, você começa no A, vai pro B, vai pro C, já tá tudo certinho. E você sabe que se você replicar aquilo, vai dar certo. Só que o interno, às vezes, sabota muito. Essa questão de você ficar ocioso, você abre o gráfico todo dia, aí você quer ver, quer acompanhar, você fica nervoso. Eu falei, não quero nem olhar. E ele falava muito isso, galera, não olha o analítico. Aí eu falei, mano, não vou olhar nada. E a gente foi postando, sem olhar, não olhei nada. Cara, e naquela época, você tá falando então de 2 anos atrás, né? Realmente, o comum era monetizar entre 3 meses e 6 meses. Isso, A Amanda botou isso. a meta diante de 30 dias. E afinal, monetizou em quanto tempo? 27. 7 dias. 27. Antes da janelinha fechar. Caraca, irmão, olha isso aqui, cara. Como é que é o poder da decisão de entrar com mental forte, né? Assim, decidido. É. Caraca, vocês então monetizaram. Hoje até comum, a galera monetiza a média aqui da Channels entre 15 e 45 dias, mas há 2 anos atrás, cara, vocês, É. cara, foi muito distante. 27 dias monetizaram o canal. Incrível. Tudo começou ali no 15º vídeo, mais ou menos, assim. Mais assim pro meio, né? Não, então aquilo ali pra gente foi exponencial. Então, a partir do momento que um deles começou, aí já foi tudo lindo. Aquela coisa boa que só quem trabalha no YouTube entende, né? Cara, É. incrível, 27 dias, 2 anos atrás. E aí vocês já entraram, porque vocês falam de propósito. Vocês já entraram, então, atuando no nicho que vocês estão hoje ou não? Chegaram a testar coisa diferente? Como é que foi? Principalmente nesse início aí. Aliás, ainda tô com esse mesmo canal ou já teve outros canais ao longo do caminho? Não, tudo a gente já teve outros também, mas a gente tá sempre com o mesmo também. O primeiro, ele sempre vai permanecer. Porque eu acredito também muito na questão do foco, sabe? Às vezes eu acho que a galera acaba se perdendo muito, né? Porque, de fato, existem inúmeros nichos, subnichos, micronichos, é muito de tudo. E hoje, às vezes, está em alta futebol. Aí a galera vai pro futebol. Aí amanhã tá em alta, sei lá, física. Aí a galera pula pra física. Aí depois é história, aí pula pra história. Então, isso nunca foi muito o nosso objetivo. Então, a gente queria realmente fazer algo sólido. A gente não queria criar um castelinho de areia, sabe? Porque se você fica pulando muito, você não cria, você não tem solidez ali. Porque você está sempre meio que dependendo, não é sorte, mas você está dependendo do momento. Dependendo do momento, né? E é muito difícil você construir uma marca assim também, né? Sim. Sempre baseado em hype, né?
e até mesmo no tempo, né? Para você desenvolver uma marca, desenvolver uma estrutura, leva tempo, né? Para você desenvolver a própria audiência em si. Publicidade, etc. E a gente já vinha muito com essa mentalidade, né? Porque a gente veio do e-commerce, né? A gente tinha marca. Então, a gente queria replicar isso no YouTube. Então, a gente sabia que esse era o caminho bom, né? Não que os outros não fossem, tá? Mas a gente sabia que pra gente esse era o que fazia mais sentido. Você realmente construir uma marca, você ter ali audiência. Isso era pra gente o que mais fazia sentido. E até hoje faz. Boa, boa. Acho incrível isso. Quer dizer, vocês já entraram no jogo do YouTube, estão decididos, primeiro, decididos a ganhar, como vocês falam, como a Ramona disse antes, mas não a enxergar os canais anônimos, né, como um algo a mais, né, uma renda extra, mas como de fato um modelo de negócio. E vocês já estão falando aqui de marca, né? Então vocês já entraram nesse modelo de negócios pensando no médio e longo prazo. É isso. Sim, Sim. com certeza. O objetivo inicial foi esse e também juntar algo que a gente viu que poderia ser rentável como negócio, como uma marca, e algo que a gente também se identificasse, né? Porque também é bem importante para você conseguir manter ao longo do tempo, né? Inclusive, até quando a gente começou, tinham vários tipos de canais que hoje não existem mais, né? Porque dependia. Sim, E hoje esses canais, alguns deles também não existem mais, né? Mas a gente acredita muito que pode ser isso também, existem vários fatores, óbvio, né? Mas assim, questão também de você fazer aquilo que você realmente gosta. Se você vai trabalhar com um nicho, realmente, tenta ver algo que você goste, tanto de você estudar quanto de você produzir. Porque você ficar indo só naquela de ficar pulando, não, vou aqui que tá dando certo, não, vou pro outro. É difícil, porque você não está construindo algo sólido para o médio e longo prazo. Você está construindo algo pequeno para o curto prazo. Pode até dar certo, mas para se manter é mais difícil. Então, para a gente, o foco nunca foi algo rápido. A gente queria algo de longo prazo. Por mais que talvez a gente tivesse monetizado um pouco depois, a gente teria mantido, porque era o que a gente queria desde o início. Era algo de longo prazo. Então, para a gente foi sempre assim. Boa, boa. Eu anotei aqui que eu escrevi aqui marca. Eu quero falar sobre o que é, então, criar um canal de marca, né? Como vocês falaram aqui. Mas antes, eu tenho que deixar aqui o convite para quem está assistindo a gente até agora, aqui nesse episódio incrível. Vocês estão vendo aqui que o nível tá alto e muito bom. Eu vou dar uma notícia melhor ainda: Black Friday da Channels, canal Dark Infinito. Cara, Cassiano ficou maluco. Ele já conhece o Cassiano de 2 anos, sabe? O Cassiano é meio dodói da cabeça. O Cassiano tá liberando as mentorias da Channel de forma vitalícia, mas só nessa Black Friday, agora em novembro. Se você quer ter acesso a todo o conhecimento que Heraldo e Ramana tiveram desde sempre, de forma vitalícia, comentário aqui, ó, no primeiro comentário fixado tem um link, clica nele, meu amigo, minha amiga, e venha fazer parte desse time que está sempre ganhando. A gente quer vocês com a gente, porque quando vocês ganham, a gente ganha também. E outra coisa, a Channels acredita em quem acredita na Channels. Link aqui no comentário fixado. Se você entrar na nossa comunidade, pode mandar um salve lá no Discord. Fala que você veio pelo episódio aqui da Ramana e do Heraldo. Me manda um salve que eu vou te mandar um salve de volta também. Queremos vocês com a gente. Agora, Ramana, eu anotei aqui Ramana e Heraldo, marca, né? Vocês estão falando desde o início aí, já entraram para ganhar longo prazo, e vocês já trouxeram do e-commerce também esse conceito de marca. Então, hoje vocês têm. Eu nem perguntei se é um canal, são dois, mas enfim, ou quantos são. Mas vocês criam canais de marca. O jogo de vocês é o do tal do equity, né? Como é que é? O que é a diferença de você criar um canal? O que é criar um canal de marca? Qual a diferença entre um canal de marca e um canal anônimo genérico? Muitos canais anônimos, assim, talvez a maioria, o foco realmente é somente receber com a AdSense, né? Então, é criar um canal anônimo, né? Ele vê um hype ou o que as pessoas estão fazendo no momento, mas não tem nenhum tipo de estratégia desde o início de desenvolver no longo prazo, né? A gente já escolheu, a partir da escolha do nicho, a gente já escolheu o nome, pensando na marca, a gente já escolheu identidade visual, cores, né? Foi montando também toda a estratégia, né? Que a gente foi implementando ao longo do tempo e coisas que a gente ainda vai implementar.
Eu lembro que até quando a gente começou, É. eu mandei até uma mensagem pro Cassiano, porque quando a gente começou, a gente não tinha nada, não tinha um canal, não tinha nada, né? E a partir do momento que a gente escolheu o nome do canal, a gente já foi vendo tudo. Domínio, não sei o que, a gente já comprou tudo. Site, não sei mais o que, a gente já montou e-mail, já fez. Mas a gente não tinha nada, não tinha um inscrito, não tinha uma visualização, não tinha nada. Mas a gente já foi montando tudo. Então, ali a gente já sabia o que de fato ia fazer diferença, né? Então, é muito o que eu te falei no início, é muito o que vem de dentro, né? É muito interno. Então, no interno, eu já estava com a marca criada, a marca tá gigante, a marca tá voando, a gente tá não sei o quê, no meu interno já estava assim. Eu já... Então, a gente já foi montando tudo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, tudo que a gente faz, ela é voltada para o posicionamento da marca. Tudo a gente pensa nisso, né? As cores, como ele falou, até quando a gente vai modelar um vídeo que, né, da concorrência, etc., a gente modela, mas tudo para nossa identidade. Então, isso para a gente é primordial. É uma coisa que a gente não abre mão. Entendi. Quer dizer, então as estratégias do canal de marca, até porque o canal de marca é um canal anônimo, né? Vocês não aparecem, não mostram o rosto. Sim, é anônimo. As estratégias são as mesmas que de um canal anônimo, as mesmas que a Channels ensina e tudo mais, só que vocês têm esse esmero a mais, essa preocupação a mais de trazer para ali uma identidade e mais forte, mais presente, e de forma que os espectadores ou quem bata o olho na thumb no título de vocês já identifica tipo, opa, não, esse canal aí é esse aqui e tal, já consegue identificar ou que a qualidade é boa ou que é um canal que vocês criaram. É isso, ou não? Sim, Sim, exatamente. Tem muito a ver com identidade, né? E eu acho que isso também é bem importante em relação ao seu próprio público, né? Para que ele já identifique, de alguma maneira, que aquele é um canal que ele já assiste, que ele gosta, né? sim. Mas É se como você aquele, é como um gatilho. entendeu? Então, por mais que a gente teste e inove em coisas novas, a gente sempre tenta trazer alguma identidade visual ou auditiva, de alguma maneira, para que o público também reconheça que aquele é o canal que ele já assiste, né? E não só mais um. Boa, boa. Tipo, na forma de vocês montarem os vídeos de vocês, ou, por exemplo, montar o roteiro, também vocês usam, então, alguma tática aí, no caso, para a galera identificar que é o canal de vocês, para identificar a marca de vocês, do tipo, existe, sei lá, uma introdução que é sempre, sei lá, uma mesma, alguma coisa que vocês sempre fazem, ou a forma de estruturar o roteiro, quais táticas você usam, assim, além de cores, vamos lá, nome, identidade visual, tipo no roteiro, ou até, sei lá, no narrador, existe uma Sim, tática? sim, toda a estrutura ela é voltada para isso. Até a forma que a gente estrutura o roteiro, ela já é voltada, é o que eu te falei, é como se fosse um gatilho. A forma que a gente estrutura o roteiro, a forma como é dita, tudo já é para meio que fixar a marca. Então, quando as pessoas escutam, quando as pessoas veem, elas já sabem, pelo menos ali o nosso público, né? Já sabe que a gente é a gente. Não tem outro. A galera pode até copiar, mas assim. Entendi. Até engraçado que isso aconteceu bastante também, acontece até hoje, né? Essa questão das cópias, né? Isso é muito comum. E tinha muita parte da nossa audiência que, quando a concorrência copiava os nossos vídeos ou thumbs, etc., a galera ia lá e comentava: esse aqui é de outro canal, esse aqui não é de vocês, não. Então, assim, é muito disso, de você trabalhar a marca. É você trabalhar aí o seu posicionamento. Porque a sua própria audiência, ela mesma já reconhece e quando ela vê isso, por exemplo, acontecendo, ela já vai lá e te defende. Ela já vai lá e vai atrás de você. Entendeu? Então, isso foi muito importante também. Boa, boa. Então vamos lá. Eu anotei aqui dessas táticas assim para se ter uma marca, para se ter uma presença mais impactante no YouTube, né? Se tratando de canais dark. Vocês falaram de identidade visual, de cores, falaram que existem táticas no roteiro. E aí, vamos lá, roteiro, vou anotar aqui palavras e quero também falar de thumbnail e títulos. Assim, uma pincelada. Thumbnail e título. Vocês falaram que ainda usam algumas vezes a técnica da modelagem, mas sempre adaptando, trazendo para a identidade de vocês. No canal de vocês, no nicho que vocês atuam, essas thumbnails de vocês também, o título,
eles já são mais autorais ou vocês ainda modelam estrutura de título? Existe uma estrutura de título vencedora no caso de vocês, esse canal de marca? Tipo, é diferente do que os outros fazem ou não? Tipo, segue essa mesma estrutura, só adaptam ali de fato para a identidade de vocês? Eu queria saber mais desses pormenores aí. A gente é mais uma adaptação, né? Porque muitas coisas também elas vão dando certo e param de dar certo com o tempo, né? Então é muito de teste mesmo. Você precisa testar, né? Sempre utilizando sua identidade visual, até em título mesmo, né? E você vai sempre tentando melhorar, né? Então, se a gente vai modelar algo, normalmente a gente pega o tema, né? De forma geral, e a gente usa com a nossa identidade, né? Identifica também se a gente já testou alguma vez, se a gente já tiver testado, a gente replica baseado no nosso também. Por mais que a gente sempre esteja modelando, a gente foca bastante também no que já deu certo pra gente. Então a gente meio que mescla, é como se fosse o melhor dos mundos, né? É o que já deu certo pra gente, mas também deu certo pra concorrência. Então a gente sempre tenta analisar isso. O título eu não te diria que tem 100% ali algo fixado que seja nosso, mas a thumb sim. Por mais que a gente modele, tem a nossa identidade. Aquilo ali, você vê, a pessoa que acompanha, ela sabe que aquilo ali é do canal X. Porque a gente trabalha muito nisso. É o estilo, são as cores, é tudo muito personalizado, mesmo modelando. Entendi. Então, tipo, a gente não tá falando aqui, então, que, por exemplo, o canal de vocês já tem 2 anos aí. Então, Três. 3 anos. O canal de vocês tem 3 anos, melhor ainda, 3 anos. O canal é firme e forte. Não é porque é um canal de marca, então, que vocês não se adaptam às mudanças que naturalmente acontecem. Tipo, não foi desde o início que teve essa mesma thumb, esse mesmo estilo de thumb, por exemplo, não foi o mesmo que há 3 anos atrás, ou o tipo de título também não é o mesmo. Vocês vão adaptando ou não. Sim, rola também a adaptação. Sempre. Sempre rola, sempre rola. Sempre com uma pegada realmente que acabe voltando para essa identidade, né? Mas a gente Sempre vai se sempre vai adaptando. se adaptando, certeza. A forma como a gente começou ali já é outra hoje, mas assim, é sempre uma adaptação, uma mudança gradual, a gente nunca muda nada de forma muito brusca, né? Porque é aquilo que eu te falei, trabalhar a identidade, posicionamento, a marca, né? Então a gente nunca muda algo de uma forma muito brusca. A gente vai ali adaptando, vai mudando devagar, até chegar naquele ponto novo que a gente quer. E isso também a gente vai fazendo os testes, né? Até para a gente ver se para a marca ali, para nossa audiência, faz sentido. Se não fizer sentido, a gente troca, volta ou vai para outro e já vai adaptando. Boa. Porque a inovação também ela é muito importante. É preciso você testar, achar também coisas novas, coisas diferentes, que é o que normalmente as pessoas acabam buscando, né? Então, nesse ponto, você acaba virando uma referência. Sim. Porque é o que eu te falei, a gente sempre acaba juntando o melhor dos mundos, que é o que deu certo pra gente com o que tá dando certo atualmente na concorrência. Então a gente sempre faz esse mix, a gente sempre tá analisando. Ah, não, isso aqui agora mudou, agora tá sendo assim, assim, assado. Então a gente pega, faz um estudo, vai fazendo teste, né? Vai desenhando alguns esboços e tal, o que que a gente pode melhorar aqui, como que a gente pode adaptar isso agora. E aí a gente vai adaptando e vai mudando. Até porque também, se a gente não andar também conforme o jogo tá indo, aí a gente acaba ficando para trás, mesmo como marca, né? Inclusive grandes marcas hoje, né? Isso em qualquer área, não tô nem só falando de YouTube, né? Você precisa ter essa adaptação. Então a gente sempre vai analisando. O que que tá dando certo? Como que a gente pode testar agora? Isso aqui para marca faz sentido? Ah, não faz, então não vamos fazer. Já teve muita coisa que eu vi no mercado que era meio que hype, né? Parecia uma tendência, mas na realidade era um hype disfarçadinho ali. E se aquilo não faz sentido pra gente ali na marca, etc., a gente não faz. Se não fizer sentido, não entra. Porque eu também não quero queimar a marca, sabe? Eu não quero fazer as coisas a qualquer custo, viralizar um vídeo a qualquer custo. Não é muito bem isso que eu quero. Sim. Então, e até minha preocupação com a audiência também, né? Imagina só, a gente constrói uma base enorme ali, fiel, e você começa a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver, entendeu? Você queima ali a marca, queima com a audiência, e no final, castelinho de areia de novo. Aí você vai ter que construir tudo de novo. Então, esse nunca foi nosso objetivo. Sei bem como é isso aí, sei bem como é isso aí. Mas já aconteceu nessa trajetória de vocês de
cara, por exemplo, você deu o exemplo agora do hype aqui, né? Vocês pegaram um conteúdo muito hypado, muito de momento, até se adaptaram, adaptou esse conteúdo mesmo pro canal de vocês, mas veio um público diferente, assim, já aconteceu isso? De vocês, tipo, o olho cresceu e aí acabou o tiro indo pela culatra? Cara, eu diria que não, Não. porque a gente sempre tenta manter essa linha, né? Já tiveram diversos conteúdos que, assim, viralizaram e tal, e a gente deixou de replicar justamente por isso, né? Porque a própria audiência, ela consegue identificar também que você tem uma linha e tal, a qualidade do conteúdo também importa muito, né? Então, a partir do momento que você posta qualquer coisa, a qualquer custo, só pelas visualizações, sempre o seu próprio público, ele sabe, né? A sua base ele identifica. Então, isso também não se mantém tanto a longo prazo, né? É o que eu te falei, se foge muito, a gente não faz. Já teve diversos, nossa, diversos temas que a gente vê que tá em alta, mas que eu percebo que não faz sentido, sabe? A gente olha, analisa, isso aqui não, Entendi. não faz sentido, então a gente não faz. A gente pode até tentar ver formas de adaptar o nosso conteúdo para, de alguma forma, mencionar o que está acontecendo, e etc, né? Algo que está hypado, mas não focar naquilo da forma que a galera está fazendo. Se a gente vê que é algo que não faz sentido, a gente não faz. Se vê que faz sentido, a gente tenta adaptar e jogar para nossa audiência. Boa, boa. Aí fica um filtro, sabe? Entendo, entendo, justo, justíssimo. Esse site agora foi incrível, do caralho. O que me chama a atenção também é que desde o início vocês estão objetivados, né? Estão muito com uma clareza muito grande do que vocês querem, o que vocês querem alcançar, onde vocês querem chegar. Um mental, digamos assim, blindado, né? Mas eu queria saber o que construiu essa forma de pensar de vocês, né? Essa mentalidade. Foram os 4 anos anteriores de e-commerce? Foram as questões da vida? Ou você acha que é uma coisa que para vocês é mais natural mesmo? Porque, como vocês falaram, muita coisa pipocando no digital, ou seja, no YouTube, é o universo. Acabaram de falar aí que várias tendências aí que às vezes poderia crescer o olho, não cresceu o olho, para não atrapalhar o projeto de vocês. Tipo, vocês iam hypar pra caralho, ganhar muita view, seguidor também, é natural, mas tipo, AdSense subindo e tudo mais. Como é que é essa mentalidade aí? Essa mentalidade que vocês têm hoje é a mesma que já tinham lá quando começaram lá atrás no e-commerce? Como é que faz para você fortalecer isso, para você não cair nas armadilhas, digamos assim, entre aspas, né? Mundanas ou no desejo de você querer fazer, às vezes, levantar a grana mais rápido e acabar se embananando. Como é que é essa construção de mentalidade? Olha, eu diria que, primeiramente, o fator principal foi depois de tomar muita pancada na cabeça. Ah, Então, é o que eu te falei, primeiro ponto, a gente começou vendendo empadão. Então, a gente você meio que vai tomando tanto tapa que você se vê meio que, você tem duas opções. Ou você fica ali e fica tomando na cabeça não sei quanto tempo, ou você muda. Você sempre vai ter essas duas opções, né? Você sempre tem esses dois caminhos. E até, graças a Deus, que a gente tem esse poder de escolha, né? Mas e assim, pra gente, hoje acaba sendo algo mais natural, mas não significa que a gente não tenha que trabalhar ainda assim o nosso mental e o nosso interno. Isso não significa, porque eu acredito que é um trabalho constante. Não é porque hoje a gente está onde a gente está que eu vou parar de crescer, entendeu? Não tenho mais para onde ir. Eu sempre tenho mais. Então, eu sempre tenho algo a aprender, seja mental, emocional, profissional, o que for, espiritual, a gente sempre tem que estar buscando mais. E o que brinda a gente ali, eu acho que principalmente é o sangue no olho. É o sangue no olho, é a vontade. A vontade de crescer, nossa, é muito maior do que a de ficar parado. Então, Sempre foi estudando, né, também, sobre mentalidade, sobre espiritualidade também. A gente sempre foi buscando o autoconhecimento de maneira geral. Isso também é muito importante, né? E também, até nesse ponto que você perguntou de não cair nas armadilhas, né? No mercado digital, a gente também sempre viu muito isso acontecer, né? Sempre tem, né? qualquer Então, mercado. no marketing e tal, infoprodutos, pessoas que realmente vão fazendo qualquer coisa pelo dinheiro, né? O dinheiro a qualquer custo. E isso não é bom, porque chega um ponto que você prejudica outras pessoas, né? E você também se prejudica. Então, Acaba sendo meio que. A vida é uma via de mão dupla, né? Então, o que você faz hoje retorna para você amanhã.
E às vezes eu acho que a galera meio que esquece porque muitos estão pensando na consequência do amanhã. Só que não necessariamente a consequência vem amanhã. Às vezes ela pode vir daqui a 10 anos e você não vai lembrar. Às vezes você não vai lembrar. Então, assim, é uma coisa que você colhe o que você planta. Então, você tem que ter muito isso bem claro para você, tem que ter essa clareza. Essa clareza, pelo menos para mim, eu não nasci com ela, né? Eu fui desenvolvendo ela, eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Tanto que eu venho de uma família que os meus pais são concursados. Então, para eles, eu tive que fazer faculdade, fazer um concurso, trabalhar aqui, ficar aqui até morrer e acabou. Então, se eu não tivesse do contra, talvez eu estaria nessa situação que eles queriam. E tá tudo bem, eu não julgo o pensamento deles, porque eu sei que para eles essa é a melhor visão. E tá tudo bem, eu não. Só que não era algo que eu queria. Então, isso mudou muito para mim também depois que eu conheci ele, o Heraldo, porque ele sempre foi uma pessoa de ler, ele sempre buscou muito conhecimento. Então, eu até brinco com ele que eu falo que ele é uma enciclopédia ambulante, né? Mas Boa. ele sempre ele sempre teve essa sede de conhecimento, né? E eu não era assim. Eu não sabia. Então, tipo, tinha muita coisa que eu não sabia. E ele foi me ensinando isso. Ele, não, você tem que ler. Você tem que buscar conhecimento, você não pode acreditar em tudo que está sendo dito, você tem que ler, você tem que ter sua própria opinião, busca as fontes, e não sei o quê. Eu falei, gente, mas isso dá muito trabalho. Mas eu ia lá, ele ia puxando a minha orelha e a gente foi evoluindo. E hoje, graças a Deus, a gente caminha nessa junto, né? E é uma forma também para mim de buscar conhecimento, porque eu quero estar apta a poder trocar ideia com ele, sabe? Poder estar no mesmo nível. Isso para mim é maravilhoso. Não vejo isso como uma obrigação, sabe? Mas eu gosto de estar na mesma sintonia que ele, de trocar uma ideia com ele, de saber agregar, o que que eu posso falar mais e tal. Então, isso para mim é importante. Inclusive, um desenvolvimento surreal também, né? Que hoje em dia também ela, nossa, sempre, né? Porque cada um sempre tem uma coisa a agregar, né? Independente de faça e tal ou não. Até no Channel Experience, né? Que a gente foi lá no IAS e tal, tinha muitas pessoas que realmente estavam começando e sempre tinham muito a agregar, né? Então, sempre tem alguma coisa. No mesmo evento, por exemplo, estando há 3 anos, lá eu troquei ideia com pessoas que começaram ou esse ano ou ano passado e estão voando. Então, assim, como eu tenho que colocar a minha camisa da humildade e conversar com essa galera, porque se eles estão voando agora, gente, é uma oportunidade que eu tenho da gente conversar, se conhecer, trocar conhecimento, e isso é bom. Com Bom, certeza, sempre com certeza. aprendendo, sempre desenvolvendo. Aprendendo com todo mundo, com os jovens também. E legal lá no Channels Experience, tinha gente que, tipo, tem muita gente, a galera, inclusive, até do Gold, que eles, tipo, já se aposentaram nessa vida por causa de Sim, outros sim. negócios, né? Negócios físicos e tal. E aí vem agora pra fazer canal anônimo porque eles enxergam que, pô, é dinheiro tranquilo de fazer, pouco trabalho. Isso é muito É. interessante, cara. É, mas realmente ali tem muita, até o que o Arlindo também falou, né? A visão que ele deu ali, e realmente, a gente que vem de outro mercado, quando a gente se depara com o YouTube, canais anônimos e tal, cara, assim, pode parecer difícil para alguns até se eu falar isso, mas assim, gente, isso aqui é melzinho na chupeta. Que assim, os outros, gente, vocês não estão entendendo o rolê que é. Mas o YouTube, no geral, ele acaba sendo mais tranquilo, né? Claro que você requer ali, no início, você tem que realmente botar mais energia, né? Muitos começam sozinhos também, então realmente você tem que ter essa resiliência, muita clareza também do que você quer, porque senão acontece o quê? Você fica pulando de galho em galho. Fica nisso de criar canal, abandonar canal, criar canal, abandonar canal. E Então, tem que ter essa clareza, né? Mas é um mercado muito bom. E tem muita coisa para crescer ainda. com certeza, é aquela famosa frase, é só o começo. É sempre só o começo. A agora, qual é, cara, como é que é trabalhar com o parceiro, né, com a parceira? Porque relacionamento não é todo dia que é mil maravilhas. Todo mundo sabe aqui, ninguém aqui é adolescente, né, tem seus desafios. Sim. Agora, além do relacionamento, tem um trabalho também, cara. O que que vocês fazem para dar certo? Além de dar certo no relacionamento, dar certo no trabalho também, cara. Ah, eu acredito que o respeito. Porque, assim,
o respeito, ele vai muito além da forma como você fala, né? Porque a maioria das vezes a gente escuta muito o respeito em questão de como falar e tal, mas eu acho que vai além disso, porque, por exemplo, eu sou diferente dele e ele é diferente de mim. E isso tá tudo bem, cada pessoa é única. Só que você tem que ter a paciência, você tem que respeitar o jeito do outro, você tem que respeitar o time do outro. O meu time é de um jeito, o dele é de outro. Eu sou mais acelerada, ele já faz as coisas mais devagar. Então tem que saber equilibrar. Não tem como eu querer que ele trabalhe da forma que eu trabalho, e vice-versa. Senão não vai dar certo, gente. Não tem, não tem como. Então, é muito disso, é questão de você ter o respeito, de você saber sentir as coisas. Tem hora que você tem que ceder, vai ter, claro, isso é normal. Isso nem sempre você tem que ficar com orgulho todo para cima, estufado e achar que tá certo, é isso mesmo. Não é, gente. Tem que ter essa flexibilidade. Vai ter vezes que você vai ter que ceder e tá tudo bem, gente. É sentar, conversar, se entender. E para mim é isso. E é sempre também um ponto de equilíbrio, né? Porque normalmente as melhores ideias também, né? De maneira geral, principalmente ao trabalho, vem quando a gente se une, né? Cada um pega o melhor de si, então a gente conversa bem, né? E a Aí, gente alinha bem e chega num ponto. sim. É sempre Já assim. aconteceu várias vezes da gente ter ideias que divergem. E Sim. tá tudo bem. Em nenhum momento a gente chegou, não, não, a minha ideia é melhor que a sua. Gente, isso não existe. Então a gente tenta ver um denominador comum. Ah, essa sua ideia aqui é boa, mas e essa daqui? Essa daqui parece interessante também, né? Será que tem como a gente juntar essa com essa? Ou a gente pode pegar o melhor dessa ideia, juntar com essa daqui, e aí a gente junta tudo e dá bom. Sei. Então a gente tem muito isso também, né? E a gente já trabalha essa união, nesse equilíbrio, há muito tempo também, né? A gente está junto há 14 anos. Como é que é? Quanto Então, tempo? É que falhou aqui, ficou baixo, eu realmente não vi. 14 anos. 14 anos, uau, parabéns. Então, é uma coisa que, e claro, não foi sempre assim, né? É tudo uma evolução. Tanto, e isso também é importante, né? Tanto a evolução pessoal quanto a evolução do casal. Ela tem que estar sempre caminhando junto, né? Porque senão também acaba tendo muitos conflitos, né? Então, esses são pontos que a gente vai administrando, a gente vai evoluindo. Então, é claro que os dois, né? Às vezes não dá vontade de enforcar um no outro. Tá, só que até porque o ser humano é difícil, né? Mas a gente senta, conversa, tenta expor o ponto um do outro, saber falar e achar o denominador. Boa, 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 boa. Agora, eu queria saber de vocês qual foi, porque como vocês acabaram de falar pra mim, né? Vocês estão sempre evoluindo, sempre destravando coisas. Mas, tipo, eu queria que vocês comentassem alguma crença, cara, que vocês tinham, pode ser a mesma ou diferente, cada um a sua, que, tipo, que foi talvez até hoje a mais desafiadora, assim, de vocês superarem, vai. Uma crença, assim, que, cara, a gente não virar essa chavinha aqui, não vai pra frente. Ou então uma crença que é um pensamento que a partir do momento que mudou, cara, virou completamente o jogo, assim. Será que tem? Ah, sempre tem, né? Deixa eu ver. Para mim, eu acho que foi a questão do. Acho que acreditar mais em mim mesma, sabe? Não, não é o ponto de tipo, ah, eu não sou capaz. Não, não é bem assim, mas chega a certos níveis ali, né? Principalmente quando você está muito tempo ali na jornada e tal. Você sempre pensa, poxa, eu queria aumentar, eu queria melhorar, eu queria fazer algo a mais. E tem momentos que é o que você falou, é muita coisa pipocando o tempo todo. Então você fica meio perdido e tal. E quando você encontra algo, você fica pensando, pô, mas tá, beleza, fulano tá falando que dá pra fazer isso aqui. Mas será que isso aqui não é muito, não, gente? Será que realmente é isso tudo aqui? Então, isso às vezes me pegava. Hoje eu trabalho mais esse lado, é claro que diminuiu bastante, né? Mas assim, às vezes você fica meio em choque, sabe? Será mesmo isso tudo aqui? Não, gente, isso aqui não. Fulano tá de sacanagem, né? Não tem como. Mas tem, entendeu? Quando você se propõe a fazer, tem. E é muito aquilo da fé também, sabe? Eu acho que não só a fé de você acreditar que seu sonho vai realizar, mas a fé em você mesmo. Porque quando você joga a toalha, você não tá desistindo só dos seus sonhos. Você tá desistindo de você. Então, isso quando eu parei para enxergar isso, aí foi como se a cabeça explodisse, né? Porque eu falei, não, gente, se eu falar que isso daqui
é meio difícil ou é não sei o quê, eu tô duvidando de mim. Eu não tô só duvidando que as coisas vão dar certo, eu tô duvidando de mim, do meu potencial. E hoje eu enxergo que se eu falar que eu vou fazer e que aquilo vai acontecer. E nada nem ninguém vai me impedir. Não interessa. Porque isso, se eu explicar, mas isso já vai muito de dentro, sabe? É uma coisa que você vai trabalhando e essa certeza, ela vem sendo criada cada vez mais. Eu acho que para mim seria mais essa questão, essa virada seria na ansiedade, né, em querer que as coisas aconteçam no seu momento, né? Mas nem sempre as coisas vão acontecer no momento que você quer. E realmente tem um motivo por isso, né? E às vezes lá na frente você vai ver que aquilo realmente aconteceu da forma que tinha que acontecer e até pelo seu bem mesmo, né? Até pela melhor maneira possível. Não, porque aquilo, por exemplo, até isso calha muito até com a questão do nosso outro negócio, por exemplo, né? Se talvez se não tivesse vindo essa situação de pandemia, não sei o que, não sei o que lá, talvez a gente não teria desperto para essa possibilidade. E talvez hoje a gente não estaria onde a gente está, né? Digo até internamente, sabe? Eu acho que o YouTube como um todo ali é aquilo também que é falado muito na Channels, né? É um jogo muito mental também. E eu acho que vai muito além da técnica, né? Porque o A, o B e o C, como fazer, tá tudo ali, gente. É um passo a passo. Mas realmente o interno é o mais forte, é o mais difícil. É essa questão da ansiedade. Ah, mas eu queria o resultado para ontem. Ah, não tá indo. Ah, meu canal não tá virando ainda. Não sei o que, não sei o que lá. E aquilo te corrói de uma forma que é uma loucura, gente, porque te cega, te deixa sem paciência, o mental fica completamente poluído. Você não tem mais paciência para fazer as coisas, você não tem visão para ver as coisas, e você fica num castelinho de areia de novo. Então, assim, é uma coisa que realmente é um eterno, sabe? É trabalhar muito isso. O bom, sempre quando eu converso com uma galera aqui que já tá no nível mais avançado, cara, o papo é sempre isso, não é dinheiro, não é faturamento, é Não é? mentalidade, cara, é isso, é mental. É impressionante, cara, como isso de fato é. E tem gente que ainda não acredita, tipo, o que é ok também, tá ligado? Eu também achava que era papo. Eu não tem. Muitas vezes achei que era papo. Tipo, o cara sei lá, o cara faz muita grana em qualquer negócio, e esse que vai falar o segredo, ou o que muda a chave é falar mentalidade. Fala, porra, é mentalidade. E é. Às vezes é realmente o óbvio, né? Por mais que pareça muito óbvio, muito clichê, mas realmente são coisas simples, às vezes, né, que precisam ser feitas, né? Às vezes é só uma decisão, né, ou é só você se alinhar com você mesmo. Até porque é aquele ditado, né? A escuridão só existe porque existe a luz. Então, é uma coisa que tem que trabalhar. O interno é uma coisa que sempre tem que trabalhar. Boa. Repete a Senão, frase se aí. trava. Só existe escuridão porque há luz. Boa. Comenta aqui embaixo, meus amigos. Só existe a escuridão porque há luz. Caraca, essa foi forte, essa foi forte. Vocês falaram sobre. Agora, em algum momento agora, recente, sobre fé, né? Agir com fé e tal. Aí vocês falam também sobre decisão e tal, sobre arriscar. Existe a diferença entre arriscar e ter fé? Agir com fé ou é a mesma coisa? A fé, né, é a certeza da coisa que você ainda não viu, né? Ou você ainda não, Esses sentidos aí é, que que, que seus sentidos não captaram, né? Então, e arriscar é meio. Parece que você tá meio que jogando os dados, Entendi. sabe? Arriscar parece um jogo de dados. E você agir baseado na fé é agir a partir de uma certeza. Vocês não Então, quando você arriscam. tem. Não, se eu andar, vai ser por fé. É o que eu te falei. Se eu falar que eu vou fazer que vai dar certo, gente, não tem. Boa, O negócio é comigo, sou eu e eu. boa, boa, É eu gostei. e eu e eu e Deus. Essa com foi boa. certeza que vai dar certo, né? É claro que é sempre bom ter planejamento, estratégia, né, para você diminuir as suas chances de errar, ou que tenha Diminuir os os riscos, é riscos, vida. né, de forma geral, mas os riscos também ocorrem, né? Nem tudo vai dar 100% da forma que a gente espera, mas no final, com certeza vai dar certo, né? Sim, no final, por mais que ali às vezes você passa meio que por um obstáculo, parece que se desvia um pouco, né? Mas no final você chega onde você queria. Pode não ter sido da forma que você gostaria, mas você chegou lá, e isso é inegável. Boa, Então, isso é muito forte. boa. E hoje, depois de tantos anos aí, a gente tá falando de no mínimo 7 anos vocês empreendendo, né? Não é isso? 7 anos empreendendo. Hoje, o que é sucesso para vocês, na visão de vocês?
Ah, para mim é paz, sossego e liberdade. Em paz e liberdade, com certeza. É porque nada paga, né? Independente Ah, do valor que você tem, que você ganha, nada paga a sua paz e a sua liberdade, né? Isso é sim. o principal, com certeza. Porque eu acho que o sucesso ele vem de dentro, né? Tá vendo? Sempre a gente volta pro interno. É. Mas assim, eu acho que o sucesso, antes dele se tornar algo físico, né, material, palpável e tal, eu acho que ele acaba sendo gerado de um estado. Então, você tem que estar nesse estado de sucesso, você tem que vibrar nesse estado de sucesso, porque o que vai ser projetado, o resultado, ele é apenas uma consequência. Então, para mim, o sucesso é a minha paz de espírito, o meu sossego. Isso para mim não tem preço. É saber que eu posso estar vivendo, fazendo minhas coisas, viajando, às vezes indo lá visitar minha família no Rio, estando com ele, fazendo as coisas, e tá tudo ali. Tá tudo alinhado, a empresa tá ok, a empresa tá ali com as suas perninhas. Então, isso para mim é sucesso. Pô, essa foi boa. Você é o sucesso antes de você ter o sucesso. Na verdade, você sempre teve, você sempre foi o sucesso. Pô, essa foi do caralho. Escreva aqui embaixo, galera. Eu sou o sucesso. Eu sou o meu sucesso. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Esse site foi do caralho. Foi do caralho. Vamos falar um pouco sobre o futuro agora? Acho que futuro vocês entendem, né? Estão aí há 3 anos, 7 anos só empreendendo, 3 anos no YouTube. O canal que vocês monetizaram em 27 dias lá atrás, estão com ele nativo ainda. O que vocês pensam para daqui? Vamos lá. A gente tá falando, a gente tá no final de 2025. No final de 2026, cara, o que vai ter de diferente ou de igual, só que 2026. melhor em 2026, no final do ano que vem? Como é que vai estar a empresa de vocês, em que patamar? Onde estará Heraldo e Ramana daqui a um ano? Cara, o nosso principal objetivo agora é desenvolver outras marcas, né? Explorar elas, realmente crescer, né? Desenvolver com qualidade e venda no futuro, né? A gente pensa realmente em criação, desenvolvimento e venda de marcas. A gente agora quer mudar o game. Agora, tudo que a gente sabe, a gente quer replicar para frente, né? Então, já não é mais a marca que a gente tem. Agora a gente quer passar para frente. Agora a gente vai ter que desenvolver outras habilidades, né? Outras skills ali. Então, o nosso foco hoje está em estudo mais empresarial, assim, né? Então, é valuation, né? Essas vendas, tudo que precisa ali. Então, esse está sendo o nosso foco. Então, até o ano que vem, em dezembro, a gente já vai estar com esses projetos sendo desenvolvidos, né? Porque é aquilo que a gente conversou também com o Cassiano, esse tipo de projeto, esse game de criação, desenvolvimento e venda de marca, ele não é um game de curto prazo. É um negócio que leva realmente mais tempo. Então, não é uma coisa que eu quero para dezembro. Eu quero que até dezembro, eu quero não, né? Já tá. Até dezembro tá tudo alinhado, tá tudo sendo já correndo, a gente já está desenvolvendo, já está planejando e desenvolvendo tudo isso. Inclusive, a gente já começou. Sim, Sim. até uma conversa que a gente estava tendo lá, né, nas palestras de sábado, né, a gente tinha até botado uma meta lá para dezembro, né, e depois disso a gente foi refletindo, né, foi pensando bem e tal, foi refletindo também na palestra de sexta, né, que também foi muito boa, Foi muito e boa mesmo. realmente fui vendo, o desenvolvimento, ele acaba sendo de mais longo prazo, né, e eu comentei isso com o Cassiano, no iate, né, que a gente estava, que realmente aquela meta, ela não precisava ser até dezembro, necessariamente, né? Eu posso desenvolver, talvez, isso por mais tempo e alcançar um valuation maior, né? E o Cassiano também deu uma grande chave ali, né? Ele falou, a pressa também é uma escassez. É, Isso é aquilo muito ali bom. foi um tapa na minha cara, assim, ó. Falei, nossa Caralho! senhora, como eu Re- não tinha pensado nisso? Repete a frase aí pra galera comentar aqui. Qual é a frase? A pressa também é escassez. Também é sinal de escassez. A pressa também é escassez, meu amigo, minha amiga. Segura essa. Essa foi boa, essa foi boa. Eu lembro do. Como eu tava tendo muito na função lá do nosso evento, mas eu lembro que vocês sentaram lá na frente, o Cassiano, né? Tiveram uma mentoria ali particular, eu lembro, dos dois, o Foi. Cassiano. E vocês ganharam também, não foi o planejamento para 2026? Ganharam o método AutoMind também. Tava lá, vocês ganharam, tô ligado nessa. Ah, garotão. Planejamento estratégico 2026. Esse vocês ganharam lá. É isso aí.
É isso aí, muito bom, muito bom. Cara, eu quero fazer umas perguntas pra vocês. Esse papo aqui foi do caralho. Muita reflexão vai sair daqui, já tá saindo daqui. Mas eu quero fazer umas perguntas agora, estilo Marília Gabriela, assim, um bate-pronto. Coisa mais pessoal e curiosidade minha mesem. Pode ser? Aceitam fazer? Pode, claro, claro. Boa, até respeitando o tempo de vocês aqui. Mas vamos lá, eu quero saber de vocês um sonho, cara. Um sonho assim, ou que. Os sonhos estão aí para ser realizados, né? Assim, ou um sonho que vocês já tiveram, já realizaram, ou um sonho que aí pode ser pessoal, pode ser dos dois juntos, que não, a gente vai, estamos se encaminhando aí para realizar ele. Eu quero um sonho. Eu? Então tá. Meu sonho, cara, eu vou na mesma premissa que eu respondi no primeiro episódio. Porque esse sempre. É que assim, ele já é realizado, mas é sempre que eu busco, que é viver. Até o Cassiano falou, mas o que que é viver pra você? Eu falei, viver pra mim é tudo, gente. Viver pra mim é essa liberdade, é fazer. Não sei, é estar mais conectado com a vida, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que eu liguei muito para bens materiais. Então, tem muita coisa, assim, de bens que não me enche os olhos. Mas tá tudo bem, se for o sonho das pessoas, isso tá tudo bem. Cada um tem seus sonhos. Mas o meu nunca foi bem material. O meu sempre foi experiência. É poder viver aquilo que eu quero viver. Então, até uma frase que eu falo muito para mim é viva, creia, ame e faça. Isso para mim é um mantra. Então, não, para mim não é bem. Para mim são as experiências, é o que que a vida pode me proporcionar. Mas hoje também, a gente já está com um projeto para 2026 também, que é expandir a família, né? Boa, Então, boa. então hoje também eu penso muito no qual é o legado que eu quero deixar, sabe? O que eu vou ensinar para o meu filho? O que que eu vou deixar para ele? Que tipo de pessoa eu quero ser e mostrar para ele, sabe? Quem eu sou? Isso me reflete muito, sabe? Eu fico tendo esses pensamentos. Então, eu quero passar o melhor que eu puder. E não só em questão de melhor, de facilidade, sabe? Mas realmente passar aquilo que é de melhor, um conhecimento que é de melhor. Então, por isso que eu gosto das experiências. Eu gosto de viver, porque eu gosto de sentir as coisas, eu gosto de ter esse contato com a vida mesmo, sabe? Então, isso para mim é o mais importante. Com certeza, eu concordo, né? Com certeza, sim. E também um que já está sendo realizado, né? Que possa se expandir cada vez mais, realmente é essa liberdade, né? E conseguir proporcionar sempre o melhor para ela, né? E para toda a minha família, né? E para as pessoas próximas, né? Sempre possível. Boa, boa, é isso aí, cara. Felicidades aí, notícia aí de primeira mão pra gente. Que felicidade, cara, que benção aí. Na vida, a gente sempre tem pessoas que acabam sendo importantes pra gente de alguma forma, né? Algumas pessoas encaram como verdadeiros mentores. É uma forma de falar, mas geralmente são pessoas importantes, impactantes. Independente se você conhece ela ou pessoalmente ou não. Na vida de vocês, e aí, de novo, cada um pode responder à parte. Existe uma personalidade, uma figura que atua como mentor para cada um de vocês? Tipo, de momento de agora, ou uma figura que foi importante lá atrás? Existe essa figura do mentor ou da mentora? E quem seria? O principal, para mim, eu acho que seria realmente Jesus, né? Também aprendo muito com Provérbios, né? Salomão. Então, acho que são dois grandes mentores, assim, né? Claro que temos muitos outros, né? Mas acredito que seriam os principais, assim, né? Que todo mundo, independente do que crê, pode aprender e tirar muito disso para o próprio dia a dia, para a vida. Sim, eu também acho que Jesus. Jesus, para mim, tá acima de tudo. Não, não, é claro que ao longo da nossa jornada a gente já teve braços ali, né, que foram extremamente importantes, mentores. A gente está há 7 anos nisso, então não tem como eu falar que foi tudo sozinho aqui. Não, a gente já teve mentores, sim. Só que são mentores ali daquele conhecimento específico, né? E a gente segue. Mas, assim, que inspira mesmo, que te faz andar todo dia, pelo menos para mim, realmente é Jesus. Porque até quem. Eu já vi muitas pessoas também que não acreditam, né? Mas que ainda assim acham fenomenal todo o conhecimento dele. E então, assim, não tem como, gente. Sim, Jesus O é o cara, cara é. realmente, o cara é foda. O cara é foda. Cara, e se vocês voltassem no tempo lá da Ramana e do Heraldo que estavam vendendo empadão, recém-chegados em Foz do Iguaçu, hoje a gente abre um portal aqui e vocês voltam lá para poder falar no ouvidinho deles. O que vocês falariam para aquele Heraldo e para aquela Ramana, sabendo onde vocês chegaram hoje, com as perspectivas de onde vocês querem chegar também? Acho que vai dar tudo certo. Eu acho que eu falaria vai. Só vai, só vai.
ali por muitas vezes eu. É até difícil, né? Mas assim, muitas vezes ali eu meio que, não sei te dizer, eu engasguei, sabe? Por muitas vezes ali eu engasguei. Eu fiquei pensando, pô, mas será que isso aqui dá mesmo assim? Será que realmente dá pra viver assim? Dá pra fazer isso aqui? Será que eu vou ter uma qualidade de vida sensacional e tal? Porque a gente também já trabalhou fora, a gente também já trabalhou em empresas privadas, eu já trabalhei em órgão público também, então, assim, eu já vi muita coisa. E quando eu trabalhei, por exemplo, em órgão público, é uma loucura. Para mim, ali foi a loucura máxima que eu já vi na minha vida. É você ver muita gente no automático. É assim, é loucura. Quando as pessoas falam que tem muita gente no automático e tal, a galera não acredita, não, mas, gente, é real. É assim, é uma coisa de você ficar chocado. Então, aquilo ali me chocou. Quando, na empresa privada também, mas no órgão público a gente vê mais, né? Então, aquilo me chocou, né? Então, esse peso de você ter essa liberdade, você fazer o que você quer, dar certo e viver disso, você fica tentando equilibrar com eu tenho que viver, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que não sei o quê. Então, isso às vezes te puxa. Se você não souber equilibrar, isso te puxa. Então, eu não fui puxada para não fazer, mas no início, muitas vezes eu me questionei. Eu pensei, será que eu tô fazendo a melhor opção mesmo? Será que isso aqui é a melhor escolha? Porque no início tudo é difícil, né? Você tá do zero. Você tá do zero em conhecimento, zero de dinheiro, você tá tudo no zero. Então é difícil. Só que como você lida com isso que vai fazer diferença. Porque é o que eu falei até no início do episódio. Esses momentos delicados, eles sempre vão existir. Não é porque você subiu o nível que não tem mais nada. Pelo contrário, tem. Só que agora são outros. Então, isso sempre vai existir. Só que a forma como você lida com isso e resolve isso é o que determina o resultado. Boa, boa, boa. Cara, e as pessoas realmente vivem no automático, o ambiente te puxa, isso é real, É oficial. loucura demais. É muito louco. Nossa, Então, valeu a pena entrar na Channels, estar nesse ambiente Channels ou não? você tá doido. Eu não sei se você lembra, mas ali no iate, quando a gente estava conversando, que você foi até falar comigo e tal, que a gente foi gravar o episódio, eu falei, você me perguntou, isso é tudo que você sonhou e tal. Eu falei, isso é infinitamente maior do que eu sonhei. Mas por quê? Porque quando a gente sonha algo, a gente sonha sempre o que é bom, né? Claro. Só que quando você vive aquilo, gente, eu não sei explicar. É um negócio que parece que, sei lá, é uma avalanche de energia, um negócio muito bom e você fica meio eufórico. Então, assim, tudo que eu senti foi muito maior do que o que eu tinha projetado para o evento. Então, para mim foi muito louco. É claro que valeu a pena, gente. Vocês estão doidos. Cara, em todo esse período, né, de 7 anos, a gente já participou de vários grupos, né, Nossa, vários gente, eu eventos vi muita tal. coisa. E realmente, tudo isso que o Cassiano criou junto com a equipe é absurdo, cara. Você não vê, você não Você vê, não vê, não você vê. não vê de outra forma. Sim. Você não vê. A Champions no geral, né? Todo time, a galera, você. Sim. Pô, você também. Você é absurdo, Gui. Você é uma pessoa fenomenal. O trabalho, não digo nem só do seu trabalho, mas assim, como pessoa mesmo. Dá pra ver que você troca ideia com a galera no maior amor ali, na maior boa vontade. Não é uma coisa que você tá fazendo porque tem que fazer ou porque quer puxar saco de alguém. Não, dá pra ver que tudo é muito natural. E isso é muito difícil a gente ver, né? Ainda mais no mercado digital, né? Que a gente vê muita coisa boa, mas também tem muita coisa, né? É, Você sabe como é que é. isso é verdade. Então, olha só, não sou eu que estou falando, é a Ramana e o Heraldo. Vem fazer parte da comunidade que está sempre ganhando. Cara, tem um link aqui no primeiro comentário fixado. Pode ser a oportunidade que você sempre pediu, sempre desejou. Tá aqui embaixo. Clica, vem conhecer a gente. Vamos fazer parte desse time que está sempre ganhando. Agora, meu amigo, minha amiga, meu amigo Heraldo, minha amiga Ramana, quero aqui agradecer vocês pela disponibilidade, agradecer por esse papo daqui, engrandecedor. Eu com certeza saio daqui mais inteligente, mais inspirado e mais rico desse papo, claro. Muito gostoso, Amém. nem parece que a gente está aqui há 1 hora e meia conversando. Ah, não, é 1 hora e meia, já deu mentira. 1 hora e meia. É. Isso porque eu combinei com ele, gente. 1 hora, 1 hora e 15, estamos aqui 1 hora e meia. É, E até respeitando o tempo de vocês, a gente já se encaminhando para o final, mas eu queria publicamente já agradecer a vocês e publicamente quero parabenizar vocês por ser esse casal excepcional, essas pessoas de coração muito bonito. Foi incrível conhecer vocês pessoalmente lá no evento também, ver que
realmente a energia não mente, né? Mesmo as pessoas que vocês são atrás da tela, vocês são pessoalmente até melhor, né? Então, só Obrigada. É só bom. sucesso para vocês. E é aquilo, né? É sempre para frente e para cima. E sabendo também agora os planos de vocês, você falar para aumentar a família e tudo mais. Sempre mais bênçãos surgindo. Vocês são merecedores de tudo que vocês conquistaram até hoje, de tudo que vocês vão conquistar ainda. E, para finalizar com chave de ouro, o que tiver no coração de vocês agora, de vocês falarem para uma galera que ficou aqui até agora. Pode ser um tapa quântico, um puxão de orelha, pode ser uma coisa motivacional, pode ser uma frase, uma palavra. O que vocês têm aí para deixar de recado para nossa querida audiência? Para nossa querida audiência, só gostaria de falar que comece e acredite. Acho que isso acaba sendo o mais importante, né? Você decidir começar e você realmente acreditar que vai dar certo. E isso já acontece de qualquer forma. A gente falou muita coisa aqui, né? E eu acredito que a gente acaba sempre voltando para o mesmo ponto, né? É a questão do interno. Então, para quem está começando, ou às vezes para uma pessoa que já começou, mas está ali engatinhando, está meio perdido, é fé. É fé, gente. É vocês agirem, é aquilo que eu falei, agir a partir de um estado de sucesso. Porque o estado, primeiro você tem que ter, primeiro é ser. Se a gente agir a partir do ter, não dá, gente. É o interno, é aquilo que está dentro de você. E ter fé que vai dar certo. Ter fé que o negócio já foi, já deu certo. É agir a partir da certeza. Porque é aquilo que eu falei, quando a gente joga toalha, a gente não está só desistindo de um sonho. A gente está desistindo da gente. Então você está falando para você mesmo que você não é capaz. E isso a gente sabe que não é verdade. Porque todos nós temos poderes extremamente grandiosos. Então, tenha fé. Fé nos seus sonhos, fé que as coisas vão acontecer e fé em você mesmo. Então, não desiste. Só vai. Boa, então é com esse só vai que a gente vai finalizar esse episódio daqui. Já agradecer mais uma vez minha amiga Ramana, meu amigo Heraldo, e para você também que ficou até aqui com a gente. Se inscreve aqui no Te Não Esquece, a gente está cada vez crescendo mais e olha só, vale muito a pena você. Olha o nível do papo que a gente teve aqui hoje e como eu falei, daqui para frente vai só melhorar. Se inscreve no nosso canal, a gente também quer você vencendo. E é aquilo, né? Para quem ficou até aqui, um beijo e tchau, tchau!